de todas as gestões que passaram pelo Vasco. O departamento de futebol do Vasco faz um trabalho fraco. Fraco. É ruim o trabalho do departamento de futebol do Vasco, sabe? A gente está aí nessa janela, ok, a gente teve vários impeditivos, mas o Admar Lopes, que vinha trabalhando aparentemente bem, faz um trabalho muito ruim nessa janela, muito questionável a sua lentidão, a sua adoração, por exemplo, por esse caso do De Ossa. Ele tem que ser responsabilizado por isso, sabe? Ou então venha público e diga que a gente não quer mais. Mas para ficar nessa enrolação, isso desprestigia a instituição, sabe? Desgasta relações. A gente fica tendo que ouvir brincadeirinha, palhaçadinha. Então, legal não tá. O trabalho dele não tá, é um trabalho arrastado, lento, como foi a contratação do Sousa e do Colídio, claro. O Vasco tem que mostrar muitas coisas, tem que ter muito jogo de cintura lá, pela questão das fiscalizações e de tudo mais, entendo. Mas não saia da Argentina sem os jogadores. Venha só quando eles estiverem ok. Sabe, não dá para ficar nessa dúvida eterna. E aí tá de novo aí a situação do Diego Carlos, podendo não vir pro Vasco mais, sabe, porque tudo no Vasco é muito demorado, tá muito demorado, claro, eu entendo. Tem as questões impeditivas da justiça, tem esses movimentos que às vezes são, assim, movimentos estranhos. Eu vejo esse movimento da doutora Simone Chevran, enfim, a gente respeita ela como magistrada, mas mais uma auditoria. O Vasco já está sob a égide o olho de supervisão de watchdog, de AJ, de gatekeeper, mas, sabe, uma coisa assim que não dá muito para entender, não dá muito para pescar, e é só o Vasco. A gente vê o Corinthians devendo a Deus e o mundo, não tem isso. É o Flamengo que fala que vai pagar no ano que vem, ninguém faz isso. Sabe, o Vasco é um clube odiado. O Vasco é um clube que as pessoas não gostam, o futebol não gosta do Vasco. Sabe, eu me lembro daquela declaração do Lédio Carmona, que ficou marcada aí. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem que o Vasco acabe. Querem que o Vasco vá pro espaço. Que o Vasco morra, sabe? A impressão que eu tenho é que o futebol não quer mais o Vasco. São as entidades esportivas que não querem mais do Vasco, não gostam mais do Vasco, sabe, que desprestigiam. São os órgãos governamentais que desprestigiam o Vasco. A gente vê como é que foi a questão do consórcio Maracanã, sabe, um negócio assim, totalmente puxado para o lado de uma dupla. A gente vê essa perseguição aí de clubes, sabe, todo mundo persegue o Vasco, todo mundo corre atrás do Vasco. Então, assim, a impressão que eu tenho é que as pessoas querem que o Vasco acabe. E a gente é a resistência disso. Só que uma hora cansa, cara. Sabe, uma hora dá no saco, porque é o tempo todo isso. A gente não tem um minuto de descanso, a gente não tem uma alegria, a gente não tem uma satisfação. A gente vê aí o Fluminense ontem, vai na Argentina, em crise com tudo mais, quartas de final da Libertadores. Sabe, o Botafogo tá num momento difícil, mas você vai ver só como é que o Botafogo vai levantar. O Botafogo há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, cara. Eu vi outro dia o Zé Trajano falando isso, eu não sei se foi o Zé Trajano, alguém falou num debate na UOL que ele falou muito bem, parece que foi uma coisa assim que aconteceu, sabe, você olha assim, não, é verdade mesmo, o Botafogo no meio desses anos todos ganhou um brasileiro e uma Libertadores, mas deu alegria ao seu torcedor. O torcedor do Vasco, nós não temos alegria nenhuma, a gente só tem tristeza, a gente só tem preocupação, a gente só tem dor de cabeça e a gente vive de voos de galinha. De alegria ali, de um momento aqui, de uma classificação, de um pênalti, de uma... Aí vai pro final da Copa do Brasil, é amassado, não joga, sabe? Então é difícil, eu entendo assim, é complicado. Agora, vou falar sobre Diego Carlos. Negociação subiu aí no telhado, hein? Alvo do Vasco nessa janela de transferências, o Diego Carlos tem negociação avançada para defender o Parma, da Itália. As conversas entre os clubes são por um empréstimo e o staff do jogador já deu sinal verde para a negociação. Neste momento, o Parma e o Fenerbahçe, que é o clube, né, do Diego Carlos nesse momento, estão discutindo ali os detalhes do acordo para concluir a transferência. A negociação ainda não está fechada, mas avançou de forma importante. O Diego Carlos era um dos principais nomes monitorados pelo Vasco para reforçar a defesa. O Vasco buscava ali um zagueiro brasileiro para a posição e via no jogador de 33 anos uma das principais opções no mercado. A possibilidade de contar com o Diego Carlos, entanto, dependia de outros fatores, né? O Vasco esperava ali uma rescisão de contrato do jogador com o Fenerbahçe. E o alto salário do jogador também era considerado um obstáculo para o Vasco. A informação que a gente tinha era que o Fenerbahçe iria rescindir, né, com o Diego Carlos, mas acabou agora emprestando o jogador para o Parma, né? A negociação ainda não está concluída, mas está bem avançada. Enfim, o Diego Carlos deve jogar no clube italiano nessa temporada e o Vasco papou mosca nessa negociação. E aí a gente chega agora para o setor de ataque ali de camisa 9, né? Ontem o Vasco abriu negociação com 3 atletas
para essa posição, né? Posição ali de artilheiro, né? Para o cara que precisa muito fazer gols nesse momento. O Vasco abriu negociação com o atacante Alex Arce, jogador do Rivadavia, né, paraguaio de 31 anos, que estava na Copa do Mundo esse ano, né, representante da equipe do Paraguai. Também com o atacante Ávalos, que também é jogador paraguaio, né, um jogador um pouco mais velho, de 35 anos de idade, um jogador que também o Vasco já tentou há 3 anos atrás, mas parece que o Arce, né, o Alex Arce, é o plano A do clube nesse momento. E teve um jogador brasileiro que foi oferecido ao Vasco pelo empresário André Curi, que é o mesmo empresário do atacante equatoriano John Mercado, que é o atacante Rafael Navarro, que passou pelo Botafogo, pelo Palmeiras e atualmente joga lá nos Estados Unidos, né, na equipe do Columbus Crew. Mas o Vasco nesse momento entende que o principal nome, né, o nome que mais interessa, é o atacante Alex Arce, que nessa temporada já tem 23 gols e 3 assistências aí, vestindo a camisa da equipe paraguaia do Rivadavia, né, que ontem à noite enfrentou o Fluminense pela Libertadores da América. Vamos aguardar, vamos esperar. O que a gente soube é que esse atacante aí pode ser negociado com o Vasco por 5 milhões de euros, né? Um jogador já com 31 anos de idade, né? Fica aquela dúvida, será que vale a pena o investimento? Será que o Vasco aí realmente está fazendo a coisa certa? Eu particularmente acho que tem outros atacantes mais interessantes no mercado aí, com uma idade até um pouco menor, que poderiam ser atacantes aí de longo prazo no Vasco da Gama. Mas vamos dar aí os créditos, né? Vamos acreditar aí no que a diretoria vai tentar fazer e quem sabe hoje a gente possa ter mais novidades aí sobre essas negociações em busca desses reforços. Vamos falar sobre a Copa do Brasil agora, porque o Vasco está realizando um pedido, solicitando, né, um pedido em relação à liberação do Maracanã para que o jogo da ida da Copa do Brasil, das quartas de final contra o Vitória, a representação do Vitória, seja no estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. A partida será no dia 26 de agosto, na próxima quarta-feira, e aí o Vasco realiza um pedido e tem o aval da comissão, dos jogadores, para que a partida seja realizada no Maracanã. Agora, contudo, todavia, só depende do ok, né, do consórcio que administra o estádio. Deve acontecer entre hoje e amanhã. Então, quero saber a sua opinião, torcedor, em virtude desta solicitação para que o jogo aconteça no Maracanã. Informação até inicialmente também dos amigos do canal Atenção Vascaíno.